Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o ensino de habilidades de autocuidados para pessoas com autismo. E essas habilidades são muito importantes porque a gente faz ela ao longo da vida da gente. Elas vão desde habilidades de alimentação até habilidades de higiene pessoal, habilidades de uso de banheiro, habilidades de vestuário, né? Cada uma dessas habilidades que eu estou falando aqui, elas vão ser subdivididas em pequenas tarefas, como por exemplo, habilidades de alimentação. O que a gente precisa ensinar para uma criança em termos de alimentação? A gente precisa ensinar ela a comer com a colher, a comer com o garfo, a pegar o garfo, apontar no alimento, prender o alimento ali para levar à boca. A gente precisa ensinar o uso da faca, como ela separa os alimentos, como ela corta. Então são várias coisas que a gente precisa só dessas habilidades de alimentação. Também o uso do copo, a servir um líquido no copo. São muitas coisas que são necessárias para ensinar para a criança e a gente precisa ter uma ideia de como começar. Essas habilidades de alimentação, por exemplo, que eu estou falando agora, elas são importantíssimas porque a criança precisa ter uma independência. Esse tipo de ensino a gente vai fazer ele com o mínimo de palavras possíveis. No começo a gente vai falar o que a criança está fazendo, mas depois a gente vai eliminar as palavras, porque ela pode aprender a fazer aquilo ali repetindo as palavras. Por exemplo, agora eu preciso pegar o garfo. Não, então a gente vai fazer através de uma ajuda física total, né? Pegar a mãozinha da criança e pegar o garfo. Num primeiro momento, a gente vai fazer só uma parte desse movimento aí, pegar o garfo e levar no alimento. Depois a gente vai fazer isso, pegar o garfo, levar no alimento, trazer para a boca. Assim, aos pouquinhos, a criança vai aprendendo a se alimentar sozinha. Depois o mesmo procedimento vai ser feito com a colher, com o garfo, com a faca, sempre dando uma ajuda física total para depois essa ajuda sendo retirada. Esse é um exemplo assim, de como a gente pode ensinar as crianças a fazer a sua própria alimentação, a conseguir se alimentar sozinho. Isso é muito importante, né? Porque ao longo da vida, as crianças elas vão ter que se alimentar sozinhos, porque a gente não vai conseguir fazer isso durante a vida toda. Eu sou o professor Júlio Kobeja, eu sou doutor em comunicação e também sou analista do comportamento. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essas habilidades principais aí que a criança precisa aprender. Entre as habilidades de autocuidado, a gente também tem as de higiene pessoal, como por exemplo, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho. Então são diversas habilidades que é necessário que a criança aprenda a fazer. Como por exemplo também, nessa de escovar os dentes a gente pode dar ajuda total. E ainda podemos começar também com uma outra estratégia que é começar de trás para frente, como por exemplo simplesmente ensinar a criança a lavar as mãos, ou a lavar a boca depois do processo, ou simplesmente a enxugar o rosto. São fazendo os processos de trás para frente também para a criança aprender. Mas é possível também ensinar na forma correta. Daí o que a gente vai fazer? Ensinar a criança a pegar a escova de dente, depois a gente ensina ela a colocar a pasta de dente, depois a molhar, se for o caso das pessoas que gostam de molhar, ou começar a escovar os dentes. Mas a gente vai ensinando passo a passo. Vocês notem que isso aqui é um pouquinho mais complexo do que ensinar a criança a se alimentar. E aqui também vai ter uma motivação menor, né, para a criança realmente fazer a escovação dos dentes, que normalmente é algo que ela não consegue. A grande vantagem da gente começar de trás para frente é que ela vai ganhar o reforçador logo depois que terminou as tarefas totais. Então, digamos, a gente vai ajudar ela a fazer todo o processo e depois, quando ela aprendeu a enxugar o rosto, ela vai ganhar o seu reforçador, aquele brinquedo, aquela brincadeira que ela gosta para ela se sentir mais motivada, né, a fazer esse processo da escovação de dentes. Também, por exemplo, a ensinar a tomar os banhos, a gente vai quebrar em pequenos pedaços, né? Todas essas tarefas que eu estou falando para vocês, a gente precisa quebrar elas em pequenos comportamentos para ser mais fácil da criança aprender. Como, por exemplo, tomar banho, a gente não vai ensinar a lavar a cabeça, a lavar o braço, a lavar o pescoço, a lavar o tronco, tudo de uma vez só. A gente vai começar com pequenas partes do corpo que sejam mais fáceis para a criança aprender, como por exemplo, a lavar o seu braço. Então a gente pode pegar o sabonete, a esponja, do jeito que a criança gostar mais, e é começar só com o braço esquerdo, depois o braço direito, e depois a gente vai fazer o cabelo, depois a gente vai fazer o pescoço, a orelha, e a gente vai aumentando a parte do corpo que ela está lavando para ela aprender a tomar o banho completamente sozinha. Então a gente vai dividir realmente em diversas partes para que a criança vá se habituando a fazer isso. Também a gente tem as habilidades de vestuário, e aí a gente tem uma infinidade de comportamentos
que a gente precisa ensinar para as crianças, como, por exemplo, colocar o sapato, colocar meia, colocar calça, colocar camiseta, tirar a roupa também é importante, e a gente vai fazer isso também utilizando esses procedimentos, fazendo uma partezinha pequena de cada vez. Por exemplo, a gente vai colocar uma camiseta na criança, não vamos fazer o processo completo dela fazer tudo sozinha. A gente coloca a camiseta na cabeça da criança e vai ajudar ela a simplesmente puxar a camiseta para que entre em sua cabeça. Depois, posteriormente, a gente vai ensinar ela a colocar os braços e depois ainda a gente vai ensinar ela a puxar a camiseta para baixo. Então aí, nesse procedimento a gente pode ensinar todo o uso do vestuário, né? E a mesma coisa a gente vai fazer também para o tirar a roupa, né? A gente vai começar em pequenos passos. Isso é bem importante também de lembrar, por exemplo, a gente vai ficando mais velhos, nós que somos pais de crianças, e vai ficar complicado da gente estar colocando meia, colocando sapato nelas. Então é muito importante que elas vão aprendendo esses passos, esses comportamentos aí, porque vão ser utilizados por toda a sua vida. E por último também a gente tem o uso do banheiro, né, que a criança precisa aprender a usar o banheiro sozinho. Então ela precisa aprender a dar descarga, ela precisa aprender a se limpar, a lavar a mão. Então todos esses procedimentos a gente vai fazer, também pode ser feito de trás para frente, ensinar a criança primeiro a lavar as mãos, depois a dar descarga, depois a baixar a sua roupa, e assim ela vai aprendendo a fazer isso com ajuda total mesmo. A gente vai ter que pegar a mãozinha da criança e fazer com ela. Por exemplo, ensinar a puxar a calça da criança para cima. A gente pode pegar e a mãozinha dela colocar e aí fazer com que ela puxe. Isso é muito importante. Todas essas habilidades que eu estou falando aqui, a criança precisa fazer. É óbvio que a gente vai dar uma ajuda total desde o começo e depois a criança vai aprendendo a fazer cada uma das suas partes de forma independente. Assim que a gente percebe que a criança já está aprendendo, a gente vai tirando a ajuda total e aí a gente pode dar uma ajuda mais gestual, apontar. Agora puxa a calça, a gente dá uma ajuda verbal também. Agora tu coloca a camiseta, agora tu vai lavar a mão, agora tu vai escovar os dentes. A gente vai dar essas ajudas verbais enquanto a criança necessitar. Depois essa ajuda verbal também vai ser retirada para que a criança faça isso de forma independente. Então essas habilidades de autocuidado, a maior parte delas, elas fazem em casa mesmo. Então é muito importante que os pais tenham conhecimento disso para ajudar as suas crianças a aprender essas habilidades. Espero que vocês gostem do vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo que eu terei o maior prazer de responder para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.